Pasta 3. Lei 3. Oculte as suas intenções. Julgamento. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em bastante fumaça, e quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Parte 1. Use objetos de desejo e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade. Envie sinais ambíguos. Invente objetos de desejo desorientadores. Incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, elas não podem ver o seu objetivo real. A lei transgredida. Durante várias semanas, Ninon de Lenclos, a mais infame cortesã na França do século XVII, escutou pacientemente o Marquês de Sévigné explicar o seu esforço para conquistar uma bela, porém difícil, jovem condessa. Ninon estava na época com 62 anos e era mais do que experiente em questões de amor. O Marquês era um rapaz de 22 anos, simpático, arrojado, mas totalmente sem experiência em romances. No início, Ninon achou divertido ouvir o Marquês contar os seus erros, mas acabou se cansando. Incapaz de suportar a inépcia em qualquer esfera, muito menos quando se tratava de seduzir uma mulher, ela resolveu colocar o rapaz sob as suas asas. Primeiro, ele tinha de compreender que esta era uma guerra e que a bela condessa era uma cidadela a qual ele deveria fazer o cerco com o mesmo cuidado de um general. Cada passo deveria ser planejado e executado com a maior atenção a detalhes e nuances. Instruindo o Marquês para começar de novo, Ninon lhe disse para abordar a condessa com uma certa distância, com um ar de indiferença. Na próxima vez que os dois ficassem juntos, sozinhos, disse ela, ele deveria confiar na condessa como uma amiga, não como uma amante em potencial. Isso a despistaria. A condessa não teria mais como certo o interesse dele por ela. Talvez ele só estivesse interessado numa amizade. Ninon planejou com antecedência. Assim que a condessa se mostrasse confusa, seria a hora de despertar os seus ciúmes. No encontro seguinte, numa grande festa em Paris, o Marquês surgiria acompanhado por uma bela e jovem mulher. Esta bela mulher tinha amigas igualmente belas, de forma que sempre que a condessa olhasse para o Marquês, ele estaria rodeado pelas mulheres mais estonteantes de Paris. Não só a condessa se roeria de ciúmes, como passaria a ver o Marquês como alguém que as outras desejavam. Foi difícil Ninon fazer o Marquês compreender isso, mas com toda a paciência ela explicou que a mulher que está interessada num homem quer ver que outras mulheres têm o mesmo interesse. Não só isso confere a ele um valor imediato, como dá ainda mais satisfação arrancá-lo das garras delas. Tão logo a condessa ficasse com ciúmes, mas intrigada, seria a hora de distraí-la. Segundo as instruções de Ninon, o Marquês deixaria de comparecer onde a condessa esperasse vê-lo. Depois, de repente, ele apareceria em salões que nunca frequentara antes, mas que a condessa costumava ir sempre. Ela não poderia prever os movimentos dele. Tudo isso a colocaria num estado de confusão emocional que é o pré-requisito para a sedução bem-sucedida. Tudo isso foi feito e levou várias semanas. Ninon monitorava o progresso do Marquês. Com sua rede de espionagem, ela soube que a condessa estava rindo mais das suas piadas, ouvindo com mais atenção as suas histórias. Soube que, de repente, a condessa estava fazendo perguntas sobre ele. Suas amigas lhe disseram que nas reuniões sociais a condessa frequentemente procurava pelo Marquês, acompanhando seus passos. Ninon tinha certeza de que a jovem mulher estava caindo no feitiço do rapaz. Agora era uma questão de semanas.
talvez 1 mês ou 2, mas se tudo corresse bem, a cidadela viria abaixo. Dias depois, o marquês foi à casa da condessa. Estavam sozinhos. De repente, ele era outro homem, desta vez seguindo seus próprios impulsos e não as instruções de Ninon. Ele segurou as mãos da condessa e lhe declarou seu amor. A jovem mulher pareceu confusa, reação pela qual ele não esperava. Ela foi delicada, mas se desculpou afastando-se. Pelo resto da noite, ela evitou seu olhar e não estava lá para se despedir quando ele foi embora. Nas poucas vezes em que ele voltou a visitá-la, disseram-lhe que ela não estava. Quando ela finalmente o recebeu, os dois se sentiram estranhos e constrangidos um com o outro. O feitiço se quebrara. Interpretação. Ninon sabia tudo sobre a arte de amar. Os grandes escritores, pensadores e políticos da época tinham sido seus amantes, homens como La Rochefoucauld, Molière e Richelieu. A sedução era um jogo para ela que devia ser praticado com habilidade. Quando ela ficou mais velha e a sua reputação mais conhecida, as famílias mais importantes da França lhe enviavam os filhos, varões, para serem instruídos em matéria de amor. Ninon sabia que o homem e a mulher são muito diferentes, mas quando se trata de sedução, ambos sentem a mesma coisa. Bem lá no fundo, quase sempre percebem que estão sendo seduzidos, mas cedem porque gostam da sensação de estarem sendo levados. É um prazer se entregar, deixando que o outro o leve a passear por uma terra estranha. Tudo na sedução, entretanto, depende de sugestão. Você não pode anunciar suas intenções ou revelá-las diretamente com palavras. Pelo contrário, precisa despistar. Para que alguém se entregue à sua orientação, deve estar adequadamente confuso. Você tem que embaralhar os seus sinais, aparentar interesse em outro homem ou mulher, à isca, depois sugerir estar interessado no alvo, aí fingir indiferença repetidas vezes. Esses comportamentos não confundem apenas, eles excitam. Imagine esta história do ponto de vista da condessa. Depois de alguns movimentos do marquês, ela percebeu que ele estava fazendo uma espécie de jogo, mas o jogo a agradou. Ela não sabia para onde ele a estava levando, mas era melhor assim. Os movimentos dele a intrigavam. Cada um a mantinha na expectativa do próximo. Ela até gostou do ciúme, da confusão, porque às vezes qualquer emoção é melhor do que a monotonia da segurança. Talvez o marquês tivesse outros motivos. A maioria dos homens tem. Mas ela estava disposta a esperar para ver, e provavelmente, se ele a tivesse feito esperar o bastante, o que ele estava pretendendo não teria importância. Assim que o marquês pronunciou a palavra fatídica, amor, entretanto, tudo mudou. Não era mais um jogo, era uma simples demonstração de paixão. Suas intenções se revelaram. Ele a estava seduzindo, e isto colocava tudo o que ele tinha feito sob uma nova luz. Tudo que antes fora encantador agora parecia feio e conivente. A condessa se sentiu constrangida e usada. Fechou-se uma porta para sempre. Não deixe que o vejam como um impostor, mesmo que hoje seja impossível não o ser. Que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. Baltazar Gracian, 1601-1658. A lei observada. Em 1850, o jovem Otto von Bismarck, na época com 35 anos de idade e representante no parlamento prussiano, passava por um momento decisivo na sua carreira. Os assuntos do dia eram a unificação dos muitos estados, inclusive a Prússia, em que a Alemanha estava então dividida, e uma guerra contra a Áustria, a poderosa vizinha ao sul, que esperava manter a Alemanha fraca e em desvantagem, até ameaçando intervir se eles tentassem se unir. O príncipe Guilherme, o próximo na linha de sucessão ao trono da Prússia, era a favor da guerra, e o parlamento cerrava fileiras em torno da causa, preparado para apoiar uma mobilização das tropas.
Os únicos contrários à guerra eram o atual rei, Frederico Guilherme IV, e seus ministros, que preferiam contentar os poderosos austríacos. Em toda a sua carreira, Bismarck foi um leal e até apaixonado defensor da força e do poder prussiano. Ele sonhava com a unificação alemã em declarar a guerra contra a Áustria e humilhar o país que durante tanto tempo manteve a Alemanha dividida. E, soldado, ele via a guerra como um negócio glorioso. Este, afinal de contas, era o homem que anos mais tarde diria: as grandes questões da época serão decididas não com discursos e resoluções, mas com ferro e sangue. Patriota apaixonado e amante da glória militar, Bismarck, não obstante, no auge da febre da guerra, fez um discurso no parlamento que deixou todos atônitos. Desgraçado o estadista, disse ele, que faz guerra sem uma razão ainda válida quando a guerra terminar. Depois da guerra, todos verão essas mesmas questões de uma outra forma. Terão coragem de recorrer ao camponês que contempla as cinzas da sua fazenda, ao homem que ficou aleijado, ao pai que perdeu seus filhos. Não só Bismarck seguiu falando sobre a loucura desta guerra, como, o que é mais estranho, elogiou a Áustria e defendeu suas ações. E isto era contrário a tudo que ele havia defendido. As consequências foram imediatas. Bismarck era contra a guerra. O que significava isso? Os outros representantes estavam confusos. Vários mudaram seus votos. No final, o rei e seus ministros ganharam e evitou-se a guerra. Pouco depois do notório discurso de Bismarck, o rei, agradecido por ele ter defendido a paz, nomeou o ministro de gabinete. Passado alguns anos, ele se tornou premier da Prússia. Neste papel, ele conduziu seu país e o rei, amante da paz, a uma guerra contra a Áustria, arrasando o antigo império e fundando um poderoso Estado alemão com a Prússia na chefia. Interpretação. Na época do seu discurso, em 1850, Bismarck fez vários cálculos. Primeiro, ele percebeu que o exército prussiano, que não acompanhara o ritmo dos outros exércitos europeus, não estava preparado para a guerra. Que a Áustria, de fato, poderia muito bem vencer, um resultado desastroso para o futuro. Segundo, se Bismarck tivesse apoiado a guerra e eles perdessem, sua carreira estaria gravemente ameaçada. O rei e seus ministros conservadores queriam a paz. Bismarck queria o poder. A solução era despistar as pessoas apoiando uma causa que ele detestava, dizendo coisas de que ele riria se estivessem saindo da boca de outra pessoa. Enganou-se um país inteiro. Foi devido ao discurso de Bismarck que o rei o nomeou ministro, posição de onde, rapidamente, ascendeu a de primeiro-ministro, conquistando o poder necessário para reforçar o exército prussiano e conseguir o que ele sempre quis: humilhar a Áustria e unificar a Alemanha sob a liderança da Prússia. Bismarck foi certamente um dos estadistas mais astutos, um mestre da estratégia e da dissimulação. Ninguém desconfiou do que ele estava armando neste caso. Se ele tivesse anunciado suas verdadeiras intenções, argumentando que era melhor esperar e lutar mais tarde, não teria ganho a discussão, porque a maioria dos prussianos desejava guerra naquele momento e acreditava erroneamente que o seu exército era superior ao austríaco. Se tivesse bajulado o rei, pedindo para ser nomeado ministro em troca de apoio à paz, também não teria tido sucesso. O rei teria desconfiado da sua ambição e duvidado da sua sinceridade. Sendo totalmente insincero e enviando sinais falsos, entretanto, ele enganou todo mundo, escondeu seus propósitos e conseguiu tudo o que queria. Tal é o poder de se ocultar intenções. As chaves do poder.
As pessoas, na sua maioria, são como um livro aberto. Elas dizem o que sentem, não perdem oportunidade de deixar escapar opiniões e, constantemente, revelam seus planos e intenções. Elas fazem isso por vários motivos. Primeiro, é fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro. É difícil controlar a língua e monitorar o que se revela. Segundo, muitos acreditam que, sendo honestos e francos, estão conquistando o coração das pessoas e mostrando a sua boa índole. Eles estão imensamente iludidos. A honestidade é, na verdade, uma faca sem fio, mais sangra do que corta. A sua honestidade provavelmente vai ofender os outros. É muito mais prudente medir as suas palavras, dizer às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da verdade nua e crua, que é o que você sente ou pensa. Mais importante, sendo despudoradamente franco, você se torna tão previsível e familiar que é quase impossível inspirar respeito ou temor, e a pessoa que não desperta esses sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, põe imediatamente a honestidade de lado e comece a treinar a arte de dissimular suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre. Elementar para a habilidade de ocultar as próprias intenções é uma simples verdade sobre a natureza humana. Nosso primeiro instinto é sempre o de confiar nas aparências. Não podemos sair por aí duvidando da realidade do que vemos e ouvimos. Imaginar constantemente que as aparências ocultam algo mais nos deixaria exaustos e aterrorizados. Isto faz com que seja relativamente fácil ocultar as próprias intenções. Basta acenar com um objeto que você parece desejar, um objetivo que você parece querer alcançar, diante dos olhos das pessoas, e elas tomarão a aparência como realidade. Uma vez com os olhos fixos na isca, elas não notarão o que você está realmente pretendendo. Na sedução, dê sinais conflitantes, tais como desejo e indiferença, e você não só os despistará, como inflamará o seu desejo de possuir você. Uma tática que funciona com frequência quando se quer armar uma pista falsa é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. Bismarck a usou com muita eficácia no seu discurso de 1850. A maioria vai achar que você mudou de ideia, visto não ser comum brincar com tamanha leviandade, com coisas tão carregadas de emoção como as suas próprias opiniões e valores. O mesmo se aplica a um objeto do desejo usado como chamariz. Pareça querer alguma coisa pela qual não está nem um pouco interessado, e seus inimigos perderão o rumo, calculando tudo errado. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, em 1711, o Duque de Marlborough, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo que protegia uma estrada vital para a entrada na França. Mas ele sabia que, ao destruí-lo, os franceses perceberiam o que ele queria, avançar por aquela estrada. Em vez disso, ele simplesmente capturou o forte e o guarneceu com algumas das suas tropas, como se o desejasse para algum propósito particular. Os franceses atacaram o forte e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Novamente de posse do forte, entretanto, eles o destruíram, imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer ficar com ele. Agora o forte não existia mais, o caminho estava livre, e Marlborough pôde facilmente entrar na França. Use essa tática da seguinte maneira: não esconda suas intenções se fechando, com o risco de parecer misterioso e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos, só que não os verdadeiros. Você matará 3 coelhos com uma só cajadada. Vai parecer uma pessoa cordial, franca e confiável, ocultará suas intenções e deixará seus rivais atordoados tentando achar inutilmente uma coisa que levarão tempo para descobrir. Outra ferramenta eficaz para colocar as pessoas desorientadas é a falsa sinceridade. Elas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Lembre-se,
O primeiro instinto é o de confiar nas aparências, e como as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar na honestidade dos que a cercam, raramente irão duvidar de você ou perceber o que você está fazendo. Parecer que está acreditando no que você mesmo diz dá um grande peso às suas palavras. Foi assim que Iago enganou e destruiu Otelo, diante da intensidade das suas emoções, da aparente sinceridade da sua preocupação com a suposta infidelidade de Desdémona. Como Otelo poderia desconfiar dele? Foi assim também que o grande charlatão, Yellow Kid, veio, tapou os olhos das suas vítimas, parecendo acreditar tanto no objeto isca que acenava diante deles, um cavalo falso, um cavalo de corrida apresentado como uma barbada. Ficava difícil duvidar da sua realidade. Claro que é importante não exagerar nessa área. A sinceridade é uma arma traiçoeira. Aparente estar apaixonado demais e despertará suspeitas. Seja uma pessoa comedida e em que se possa acreditar, ou a sua artimanha parecerá a fraude que ela é. Para que a sua falsa sinceridade seja uma arma eficaz, ocultando as suas verdadeiras intenções, adote a fé na honestidade e na franqueza como valores sociais importantes. Faça isso da forma mais pública possível. Enfatize a sua posição quanto a isso, divulgando ocasionalmente alguma ideia sincera, mas só aquela realmente sem importância ou irrelevante, é claro. O ministro de Napoleão, Talleyrand, era mestre em despertar a confiança das pessoas, revelando um suposto segredo. Esta confiança fingida, a isca, despertava em seguida a confiança verdadeira do outro. Lembre-se, os maiores impostores fazem de tudo para encobrir suas virtudes traiçoeiras. Cultivam um ar de pessoa honesta numa área para disfarçar a sua desonestidade em outras. A honestidade é simplesmente mais uma isca no seu arsenal. Parte 2. Disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça. Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. O exterior afável, com uma inescrutável cara de pau, é quase sempre a cortina de fumaça perfeita, escondendo suas intenções por trás do que é confortável e familiar. Se você conduzir a vítima por um caminho conhecido, ela não perceberá que você a está levando para uma armadilha. A lei observada. 1. Em 1910, um certo Sam Gesil, de Chicago, vendeu o seu armazém por aproximadamente $1 milhão. Acomodou-se numa semi-aposentadoria e ficou administrando as suas diversas propriedades. Mas, lá no fundo, sentia saudades dos velhos tempos de negociante. Um dia, um jovem chamado Joseph foi visitá-lo no seu escritório, querendo comprar um apartamento que ele estava vendendo. Geisel expôs os termos. O preço era $8 mil, mas ele queria apenas $2 mil de entrada. Disse que ia pensar, mas voltou no dia seguinte e propôs pagar os $8 mil à vista, em dinheiro, se Geisel esperasse uns 2 dias até ele encerrar um negócio em andamento. Mesmo semi-aposentado, um negociante esperto como Geisel ficou curioso para saber como arrumaria tanto dinheiro, mais ou menos uns $150 mil hoje, tão rápido. Parecia não querer dizer e mudava logo de assunto, mas Geisel insistiu. Finalmente, depois da garantia de sigilo, contou a seguinte história. Seu tio era secretário de um grupo de financistas multimilionários. Estes ricaços tinham comprado um pavilhão de caça em Michigan há uns 10 anos, pagando barato. Como não usavam o pavilhão há alguns anos, resolveram passá-lo adiante e pediram ao tio de para vender pelo preço que conseguisse. Por boas razões, pessoais, o tio vinha com raiva dos milionários há anos. Era sua chance de se vingar. Venderia a propriedade por $35 mil para um testa de ferro. Quem caberia descobrir. Os financistas eram ricos demais para se preocupar com um preço tão baixo.
O Testa de Ferro, por sua vez, a venderia novamente pelo preço real, em torno de $155 mil. O tio, Veio e o terceiro homem dividiriam os lucros desta segunda venda. Era tudo legal e, por uma boa causa, a legítima desforra do tio. Gaziel não quis saber de mais nada. Seria ele o Testa de Ferro. Veio relutava em envolvê-lo na história, mas Gaziel não desistia. A ideia de um grande lucro, somada a uma pequena aventura, o fazia vibrar. Veio explicou que Gaziel teria de dar os $35 mil em dinheiro para fazer o negócio. Milionário, Gaziel disse que conseguiria isso num estalar de dedos. Veio finalmente cedeu e concordou em marcar um encontro com o tio, Gaziel e os financistas, em Galesburg, Illinois. No trem para Galesburg, Gaziel conheceu o tio, um homem impressionante, com quem discutiu avidamente sobre negócios. Veio também trouxe um companheiro, um homem meio barrigudo, chamado George Gross. Veio explicou a Gaziel que era um treinador de boxe e Gross era um dos futuros campeões que ele treinava e que tinha pedido a Gross para acompanhá-lo a fim de garantir que o lutador se mantivesse em forma. Como futuro campeão, Gross não impressionava muito, tinha os cabelos grisalhos e uma barriga de chope, mas Gaziel estava tão entusiasmado com o negócio que nem deu bola para a flacidez do sujeito. Chegando em Galesburg, Veio e o tio foram buscar os financistas enquanto Gaziel esperava num quarto de hotel com Gross, que logo colocou seu calção de boxe. Como Gaziel olhava distraído, Gross começou a dar socos no ar, como se estivesse treinando com um adversário imaginário. Gaziel estava tão distraído que não percebeu como o boxeador ficou ofegante minutos depois de começar o exercício, embora o seu estilo parecesse bastante real. Passou uma hora. Veio e o tio voltaram com os financistas, um grupo majestoso e intimidante de homens muito bem vestidos. A reunião correu tranquila e os financistas concordaram em vender o pavilhão para Gaziel, que já tinha entrado em contato com um banco local para conseguir os $35 mil. Resolvida esta parte insignificante do negócio, os financistas voltaram a se sentar em suas cadeiras e começaram a caçoar das altas finanças, falando de J.P. Morgan como se conhecessem o homem. Finalmente um deles notou o boxeador num dos cantos da sala. Veio e explicou o que ele estava fazendo ali. O financista falou que também tinha um boxeador no seu entourage e disse o seu nome. Veio, deu uma gargalhada e exclamou que o seu homem derrubava facilmente o deles. A conversa degenerou em discussão. Inflamado, Veio desafiou os homens para uma aposta. Os financistas concordaram logo e saíram para aprontar o seu homem para a luta no dia seguinte. Assim que eles saíram, o tio começou a gritar com Veio, bem na frente de Gaziel. Eles não tinham dinheiro da aposta, e quando os financistas descobrissem, o tio iria para a rua. Veio desculpou-se por tê-lo colocado nessa confusão, mas ele tinha um plano. Conhecia bem o outro boxeador e com um pequeno suborno a luta estava ganha. Mas de onde viria o dinheiro para a aposta? O tio retrucou. Sem ele estariam mortos. Finalmente Gaziel deu um basta. Não querendo que a má vontade colocasse em risco o seu negócio, ofereceu seus próprios $35 mil em dinheiro como parte da aposta. Se perdesse, conseguiria mais no banco e ainda lucrava com a venda do pavilhão. O tio e o sobrinho agradeceram. Com os seus $15 mil e os $35 mil de Gaziel, teriam bastante para a aposta. Naquela noite, enquanto olhava os dois boxeadores ensaiando o arranjo no quarto do hotel, Gaziel ia calculando mentalmente o seu lucro com a luta e a venda do pavilhão. A disputa foi num ginásio no dia seguinte. Veio, administrou o dinheiro, que por segurança foi trancado num cofre. Tudo estava acontecendo como planejado, no quarto do hotel. Os financistas olhavam sombrios o péssimo desempenho do seu lutador, e Gaziel sonhava com o dinheiro fácil que estava prestes a ganhar. Mas aí, de repente, uma lateral violenta do lutador dos financistas atingiu Gross firme no rosto, jogando-o no chão. Ao cair na lona, o sangue jorrava da sua boca. Um dos financistas, médico aposentado, conferiu o pulso. Estava morto. Os milionários entraram em pânico. Tinham que sair dali antes que a polícia chegasse. Todos eles poderiam ser acusados de assassinato.
Aterrorizado, Geisel escapuliu correndo do ginásio, voltando logo para Chicago, largando para trás os $35.000 de que se esqueceu com muito gosto, pois lhe parecia pouco para se livrar do envolvimento num crime. Não quis mais ver Veio ou qualquer um dos outros novamente. Depois que Geisel saiu correndo, Gross se levantou sozinho. O sangue que tinha esguichado da sua boca era de uma bola cheia de sangue de galinha e água quente que ele escondera na bochecha. A farsa toda tinha sido engendrada por Veio, melhor conhecido como o Yellow Kid, um dos charlatões mais criativos da história. Veio dividiu os $35.000 com os financistas e os boxeadores, todos impostores, um lucro bem razoável por alguns dias de trabalho. Interpretação. Yellow Kid tinha escolhido Geisel como a vítima perfeita muito antes de montar a farsa. Ele sabia que a luta de boxe seria o ardil perfeito para separar Geisel rápida e definitivamente do seu dinheiro, mas sabia também que, se tivesse começado tentando interessar Geisel pela luta de boxe, teria falhado redondamente. Ele tinha de ocultar as suas intenções e desviar a atenção, criar uma cortina de fumaça, neste caso a venda do pavilhão de caça. No trem e no quarto do hotel, a cabeça de Geisel tinha estado totalmente ocupada com um negócio iminente, o dinheiro fácil, a chance de privar com homens ricos. Ele não tinha notado que Gross estava fora de forma e passado da idade. Tal é o poder de distração de uma cortina de fumaça. Envolvido no negócio, a atenção de Geisel foi facilmente desviada para a luta de boxe, mas só quando já era tarde demais para ele notar os detalhes que denunciariam Gross. A luta, afinal de contas, dependia agora de um suborno e não das condições físicas do boxeador. Geisel ficou tão distraído no final com a ilusão da morte do lutador que se esqueceu completamente do seu dinheiro. Aprenda com Yellow Kid. A fachada invisível, familiar, é a cortina de fumaça perfeita. Aborde o seu alvo com uma ideia que pareça bastante comum, um negócio, uma trama financeira. A mente da vítima se distrai, a sua desconfiança se aquieta. É aí que você o guia gentilmente para a estrada secundária, a rampa escorregadia por onde ele cai de vez na sua armadilha. A lei observada. 2. Entre 1920 e 1930, os poderosos senhores da guerra na Etiópia começaram a perceber que um jovem nobre chamado Haile Selassie, também conhecido como Ras Tafari, estava vencendo todos eles e prestes a poder se proclamar seu líder, unificando o país pela primeira vez em muitas décadas. A maioria dos seus rivais era incapaz de compreender como este homem fino, tranquilo e delicado tinha conseguido assumir o controle. Mas, em 1927, Selassie conseguiu convocar os comandantes dos exércitos, um de cada vez, para ir a Addis Abeba, jurar fidelidade e reconhecê-lo como líder. Alguns se apressaram, outros hesitaram, mas só um, Dejasmash Balcha, de Sidamo, ousou desafiar Selassie totalmente. Homem tempestuoso, Balcha era um grande guerreiro e considerava o novo líder fraco e indigno. De propósito, ele se manteve longe da capital. Finalmente, Selassie, da sua maneira gentil, porém firme, ordenou que Balcha se apresentasse. O comandante resolveu obedecer, mas viraria a mesa desse pretendente ao trono etíope. Seguiria para Addis Abeba no seu próprio ritmo e com um exército de 10.000 homens, força suficiente para se defender, talvez até para iniciar uma guerra civil. Estacionando a sua formidável tropa num vale a cerca de 5 quilômetros da capital, ele esperou, como faria um rei. Selassie teria que ir até ele. Selassie enviou emissários, convidando Balcha para um banquete em sua homenagem. Mas Balcha, que não era nenhum tolo, conhecia a história. Sabia que antigos reis e senhores da Etiópia tinham usado banquetes como armadilha. Uma vez lá, e bêbado, Selassie o mandaria prender ou matar.
Para mostrar que tinha compreendido o que estava acontecendo, ele aceitou, mas com a condição de poder levar a sua guarda pessoal, 600 dos seus melhores soldados, armados e prontos para defender a ele e a si próprios. Para surpresa de Bausha, Selassie respondeu com toda a cortesia, dizendo que era uma honra recepcionar tais guerreiros. A caminho do banquete, Bausha avisou seus soldados para não beber e montar guarda. No palácio, Selassie foi gentilíssimo. Tratou Bausha com respeito, como se precisasse desesperadamente da sua aprovação e cooperação. Mas Bausha se recusou a ser seduzido e avisou Selassie que se ele não voltasse ao acampamento ao anoitecer, seu exército tinha ordens para atacar a capital. Selassie reagiu como se tivesse ficado magoado com a sua desconfiança. Durante a refeição, na hora das canções tradicionais em homenagem aos líderes etíopes, ele fez questão de que se cantassem apenas as que homenageavam o general de Sidamo. A Bausha pareceu que Selassie estava com medo, intimidado por este grande guerreiro a quem ninguém conseguia enganar. Percebendo a mudança, Bausha acreditou que ele é quem daria as cartas no futuro. Ao fim da tarde, Bausha e seus soldados começaram a marcha de volta ao acampamento, em meio a aplausos e salvas de artilharia. Olhando por sobre os ombros para a capital, ele planejou a sua estratégia, como seus marchariam pelas ruas da capital em triunfo dentro de semanas, e Selassie seria colocado no seu devido lugar, a prisão ou o cadafalso. Quando ia se aproximando do acampamento, entretanto, Bausha percebeu que havia algo de muito errado por ali. Onde antes se erguiam tendas coloridas a perder de vista, agora não havia nada. Apenas a fumaça de fogueiras extintas. Que magia infernal era essa? Uma testemunha contou o que tinha acontecido. Durante o banquete, um grande exército, comandado por um aliado de Selassie, tinha entrado no acampamento de Bausha por uma estrada secundária que ele não tinha visto. Este exército não viera para lutar, sabendo que o general escutaria os ruídos de uma batalha e voltaria correndo com os 600 homens de sua guarda pessoal. Selassie armou as suas próprias tropas com cestos de ouro e dinheiro. Elas cercaram o exército de Bausha, decididas a comprar até a última das suas armas. Quem se recusasse era facilmente intimidado. Dentro de poucas horas, toda a força de Bausha estava desarmada e espalhando-se por todas as direções. Percebendo que estava em perigo, Bausha resolveu marchar para o sul com seus 600 soldados para se reorganizar. Mas o mesmo exército que desarmara seus soldados tinha bloqueado o caminho. A outra saída era marchar para a capital, mas Selassie tinha armado um grande exército para defendê-la. Como um jogador de xadrez, ele previu os movimentos de Bausha e lhe deu um xeque-mate. Pela primeira vez, Bausha se rendeu. Em sinal de arrependimento por seu orgulho e ambição, ele concordou em ingressar no mosteiro. Interpretação. Durante todo o longo reinado de Selassie, ninguém conseguiu entendê-lo. Os etíopes gostam de seus líderes violentos, mas Selassie, que vestia a fachada de um homem gentil, amante da paz, durou mais do que qualquer um deles. Jamais zangado ou impaciente, ele atraía suas vítimas com sorrisos amáveis, seduzindo-os com charme e subserviência antes de atacar. No caso de Bausha, Selassie jogou com a prudência do homem a sua desconfiança de que o banquete fosse uma armadilha, o que de fato foi. Mas não a que ele estava esperando. A sua maneira de acalmar os temores de Bausha, deixar que ele levasse os seus guarda-costas ao banquete, dar-lhe ampla publicidade, permitir que ele achasse que estava controlando a situação, criou uma espessa cortina de fumaça, escondendo a ação real que acontecia a quilômetros de distância. Lembre-se, os paranoicos e desconfiados são os mais fáceis de enganar. Conquiste a sua confiança numa área e você terá a cortina de fumaça que turva a visão deles em outra, deixando que você se aproxime de manso e os arrase com um golpe devastador.
um gesto prestativo ou aparentemente honesto, ou que sugira a superioridade do outro, estas são táticas diversionistas perfeitas. Adequadamente montada, a cortina de fumaça é uma arma poderosíssima. Ela permitiu que o gentil Selassie destruísse totalmente o seu inimigo sem disparar uma só bala. Não subestime o poder de Tafari. Ele se move furtivamente como um rato, mas tem mandíbulas de leão. As últimas palavras de Bausha antes de entrar para o mosteiro. As chaves do poder. Se você acha que trapaceiros são aquela gente pitoresca que ilude com mentiras elaboradas e histórias incríveis, está muito enganado. Os maiores impostores são os que utilizam uma fachada suave e invisível que não chama a atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes levantam logo suspeita. Pelo contrário, eles envolvem o seu objetivo numa aura familiar, banal, inofensiva. Nas negociações de Hello Kid veio com Sanguésio, o familiar era um negócio. No caso etíope, foi a subserviência ilusória de Selassie, exatamente o que Bausha esperaria de um general mais fraco. Depois que você tiver atraído a atenção das suas vítimas para o familiar, elas não notarão a fraude que está ocorrendo pelas suas costas. A origem disso está numa verdade muito simples. As pessoas só conseguem focalizar uma coisa de cada vez. É realmente muito difícil para elas imaginar que a pessoa suave e inofensiva com quem estão lidando está ao mesmo tempo tramando outra coisa. Quanto mais cinza e uniforme a fumaça da sua cortina, melhor ela esconde as suas intenções. Nas iscas e pistas falsas discutidas na parte 1, você distrai ativamente as pessoas. Na cortina de fumaça, você ilude a sua vítima, atraindo-a para a sua teia. Por ser tão hipnótica, esta é com frequência a melhor maneira de dissimular suas intenções. A forma mais simples de cortina de fumaça é a expressão facial. Por trás de um exterior brando e legível, podem estar sendo tramados todos os tipos de ações violentas e prejudiciais, sem serem percebidas. Esta é uma arma que a maioria dos homens poderosos na história aprendem a usar à perfeição. Dizia-se que ninguém era capaz de ler o rosto de Franklin D. Roosevelt. O barão James Rothschild teve por hábito, durante toda a sua vida, disfarçar o que estava realmente pensando com sorrisos afáveis e olhares indefiníveis. Stendhal escreveu a respeito de Talleyrand: jamais um rosto serviu tão pouco de barômetro. Henry Kissinger fazia seus adversários, numa mesa de negociação, chorar de tédio. Com seu tom de voz monótono, seu olhar inexpressivo, seus detalhamentos intermináveis. E aí, quando já estavam com o olhar esgazeado, eles os atingia de repente, com uma relação de termos ousados. Apanhados desprevenidos, intimidavam-se facilmente. Como explica o manual de pôquer? Na sua vez de jogar, o bom jogador raramente é um ator. Pelo contrário, ele pratica um comportamento frio que minimiza os padrões legíveis, frustra e confunde o adversário e permite mais concentração. Um conceito adaptável. A cortina de fumaça pode ser praticada em vários níveis, todos jogando com os princípios psicológicos da distração e da desorientação. Uma das cortinas de fumaça mais eficazes é o gesto nobre. As pessoas querem acreditar que gestos aparentemente nobres são autênticos, porque é uma crença agradável. Elas raramente notam como eles enganam. O comerciante de peças de arte Joseph Duvain se viu certa vez diante de um terrível problema. Os milionários que pagavam tão bem por seus quadros não tinham mais tanto espaço nas suas paredes, e com os impostos sobre herança subindo cada vez mais, parecia pouco provável que continuassem comprando. A solução foi a National Gallery of Art, em Washington, D.C., que Duvain ajudou a criar em 1937, conseguindo que Andrew Mellon doasse a sua coleção. A National Gallery era a fachada perfeita para Duvain.
Num só gesto, seus clientes fugiam aos impostos, abriam espaço nas paredes para novas aquisições e reduziam o número de quadros no mercado, mantendo a pressão que aumentava o seu preço. Tudo isto enquanto os doadores aparentavam ser benfeitores da sociedade. Outra cortina de fumaça eficaz é o padrão, quando se estabelece uma série de ações que seduzem a vítima e a fazem acreditar que as coisas continuarão sempre da mesma maneira. O padrão joga com a psicologia da expectativa. Nosso comportamento se encaixa no padrão, ou assim gostamos de pensar. Em 1878, o barão ladrão americano Jay Gould criou uma empresa que começou a ameaçar o monopólio da companhia de telégrafos Western Union. Os diretores da Western Union resolveram comprar a empresa de Gould. Foi preciso dispor de uma quantia considerável, mas eles achavam que tinham conseguido se livrar de um irritante adversário. Poucos meses depois, entretanto, Gould estava lá de novo, queixando-se de que fora tratado injustamente. Ele abriu uma segunda empresa para competir com a Western Union e a sua nova aquisição. A mesma coisa voltou a acontecer. A Western Union comprou a empresa para fazer com que ele calasse a boca. Logo, o padrão voltou a se repetir pela terceira vez, mas agora Gould atacou na jugular. De repente ele iniciou, e logo conseguiu, uma sangrenta tomada de controle hostil da Western Union. Ele tinha estabelecido um padrão que iludiu os diretores da empresa, fazendo-os achar que o seu objetivo era ser comprado por um preço razoável. Depois de comprar, eles relaxavam e não percebiam que estavam, na verdade, apostando mais alto. O padrão funciona muito bem porque a pessoa se ilude esperando o contrário do que você está realmente fazendo. Outra fraqueza psicológica que serve de base para se construir uma cortina de fumaça é a tendência que as pessoas têm de confundir aparência com realidade. A ideia de que se alguém parece fazer parte do seu grupo é porque faz realmente. Este hábito faz da camuflagem uma fachada muito eficaz. O truque é simples. Você simplesmente se mistura com as pessoas ao seu redor. Quanto mais você se misturar, menos suspeito se tornará. Durante a Guerra Fria das décadas de 1950 e 1960, como hoje se sabe, muitos funcionários públicos britânicos passaram informações secretas para os soviéticos. Ninguém descobriu nada durante anos porque eles eram, aparentemente, sujeitos honestos, tinham frequentado boas escolas e se adequavam perfeitamente ao modelo da rede de ex-alunos de escolas de prestígio. A mistura é a cortina de fumaça perfeita para espionagem. Quanto mais você se misturar, melhor conseguirá disfarçar suas intenções. Lembre-se, é preciso paciência e humildade para apagar as suas cores brilhantes e colocar a máscara da pessoa insignificante. Não se desespere por ter de usar esta máscara apagada. Quase sempre é a sua ilegibilidade que atrai os outros e faz você parecer poderoso. Imagem: a pele da ovelha. A ovelha não saqueia, a ovelha não engana. A ovelha é magnificamente tola e dócil. Com a pele da ovelha nas costas, a raposa entra direto no galinheiro. Autoridade. Já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender uma cidadela anunciando seus planos ao inimigo? Oculte os seus propósitos e esconda o seu progresso. Não revele a extensão dos seus objetivos até ser impossível se opor a eles, até terminar o combate. Conquiste a vitória antes de declarar a guerra. Em resumo, imite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe, exceto o país destruído por onde eles passaram. Ninon de Lenclos, 1623-1706. O inverso. Não há cortina de fumaça, pista falsa, insinceridade ou outra tática diversionista qualquer que disfarce as suas intenções se você já tiver fama de impostor.
Com a idade e o sucesso que você vai alcançando, se torna cada vez mais difícil disfarçar a sua esperteza. Todos sabem que você é dissimulado. Continue bancando ingênuo e corra o risco de parecer um grande hipócrita, o que limitará seriamente seu espaço de manobra. Nesses casos, é melhor assumir, aparentar ser um patife honesto, ou melhor, um patife arrependido. Não só vão admirá-lo por sua franqueza, como, o que é mais estranho e maravilhoso, você vai conseguir continuar com as suas artimanhas. À medida que ia ficando mais velho, P.T. Barnum, o rei da fraude no século XIX, foi aprendendo a aceitar a sua reputação de grande impostor. Num determinado momento, ele organizou uma caça a búfalos em Nova Jersey completa, com índios e alguns búfalos importados. Ele divulgou a caçada como sendo autêntica, mas o resultado foi tão artificial que a multidão, em vez de ficar zangada e pedir o dinheiro de volta, se divertiu muito. Eles sabiam que Barnum trapaceava o tempo todo, era o segredo do seu sucesso, e gostavam dele por isso. Aprendendo a lição, Barnum parou de esconder as suas artimanhas, chegando até a revelar suas fraudes numa autobiografia. Como escreveu Kierkegaard, o mundo quer ser enganado. Finalmente, embora seja mais sábio distrair a atenção dos seus propósitos, apresentando um exterior suave e familiar, há momentos em que o gesto colorido, visível, é a tática diversionista correta. Os grandes charlatões saltimbancos da Europa nos séculos XVII e XVIII usavam o humor e o divertimento para iludir suas plateias. Deslumbrado com o espetáculo, o público não percebia as verdadeiras intenções dos charlatões. Assim, o próprio astro, charlatão, aparecia na cidade numa carruagem negra, puxado por cavalos negros. Palhaços, funâmbulos e artistas de espetáculos de variedade o acompanhavam, atraindo o povo para suas demonstrações de elixires e poções milagrosas. O charlatão fazia o divertimento parecer o assunto do dia, quando, na verdade, o assunto do dia era a venda dos elixires e poções milagrosas. Espetáculos e divertimento são, nitidamente, excelentes artifícios para dissimular as suas intenções, mas não podem ser usados indefinidamente. O público se cansa e desconfia e acaba percebendo o truque. Pessoas poderosas com exteriores afáveis, por outro lado, os Talleyrand, os Rothschild, os Selassie, podem praticar suas dissimulações no mesmo lugar a vida inteira. Seu ato não se desgasta e raramente levanta suspeitas. A cortina de fumaça colorida deve ser usada com cautela, portanto, e só na ocasião certa. Notas. Jeú, rei de Israel, finge adorar o ídolo Baal. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai-me uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Entrou Jeú na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: Examinai, e vede bem que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos ao fio da espada, e os guardas e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje.
Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Velho Testamento, 2 Reis 10, 18, 28. Fuja atravessando o oceano à plena luz do dia. Isto significa criar uma fachada que acaba se tornando imbuída de uma atmosfera ou impressão de familiaridade, dentro do qual o estrategista pode manobrar sem ser visto, enquanto todos os olhos são treinados para ver familiaridades óbvias. The Japanese Art of War, Thomas Cleary, 1991.